tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, né? Me atrasei um pouquinho, a ideia desse vídeo era para ter subido ontem, mas deu um probleminha e eu não consegui, né? Então vamos fazer hoje, vamos desenvolver, vamos bater um papo hoje então sobre esse assunto que eu nem falei ainda. Mas é um assunto bastante importante, é um assunto que é um tema, na verdade, muito importante, que deve ser falado, que deve ser provocado, que deve ser lembrado, acho que todos os anos, o ano todo. Nós estamos falando, eu estou falando, né, do que foi comemorado ontem. Comemorado, não sei se seria a palavra mais adequada, mas que é homenageado, que é um puxão de orelha, que é uma lembrança do dia 18 de maio de todos os anos, né? Uma data para nos provocarmos, uma data para nos conscientizarmos de que algo terrível acontece todos os dias com as nossas crianças, acontece todos os dias com pessoas próximas de nós que a gente, meio que a gente assim não imagina que possa cometer um ato como esse. Estou falando então, né, de que o dia 18 de maio foi selecionado para que a gente converse, para que a gente discuta, reflita, que façamos provocações sobre violência sexual contra a criança, exploração sexual contra crianças, ou de crianças, enfim, né? Eu estava vendo hoje, inclusive ontem com a ideia, revendo alguns vídeos, né, de 4 anos atrás, que eu fiz uma playlist dentro dessa temática e fiquei me questionando, né? Uma coisa que eu coloquei no dia, naquele vídeo, me questiono hoje. Pô, todo mundo fala disso, né? Todo mundo comenta, todo mundo já falou, psicólogos, assistentes sociais, pessoal do direito, enfim, todo mundo. Será que ainda vale a pena falar a respeito? Será que ainda vale a pena, falar sobre a menina, a criança de 8 anos de idade, que foi brutalmente espancada, torturada, violentada, agredida sexualmente, quando saindo de casa, saindo da escola, se não me falha a memória, não me atualizei, mas saindo da escola para casa, foi atacada por adolescentes, jovens, né, que barbarizaram essa criança. E depois de algum tempo, dias, ela foi abandonada num terreno qualquer, desfigurada. Inclusive, se não me falha a memória, jogaram ácido na menina para tentar dificultar o reconhecimento dessa criança. Os réus, 2 réus, 3 réus, me falha a memória, esse crime ocorreu em 1973, né? E foi julga, recorre, os recursos do direito, da justiça, e esses abusadores, esses violentadores, esses assassinos foram absolvidos no ano de 1991. Ok. Percebe que então todo mundo já falou sobre isso, todo mundo já sabe sobre isso. Mas o que a gente pode fazer então com as crianças, com as Araceles que ainda estão por aí, com as Araceles que estão sendo brutalmente violentadas sexualmente, que estão sendo exploradas sexualmente no nosso dia a dia? Estou falando de 73, 52 anos, 51 anos atrás. Não é disso que eu estou falando do agora. Estou falando do nosso dia a dia, dos nossos vizinhos, das crianças que muitas vezes a gente convive e não imagina o que está acontecendo com elas. É dessas crianças que eu quero fazer a provocação hoje, né?
Tem pessoas que dizem que uma criança, quando ela é violentada, estuprada, abusada, coitada, acabou a vida da pessoa. Não acabou. A relação dessa criança com outras pessoas, a relação dessa criança com o mundo que ela, no qual ela está inserido, vai ser é como se fosse um mundo ameaçador. A questão de confiança dessa criança em outras pessoas vai ficar bastante complicado. Relações amorosas estáveis fica difícil, né? Relações pessoais simples vai ficar um negócio bastante complicado, porque é como se tivesse quebrado essa corrente de segurança, essa corrente de confiança que nós acabamos em sociedade, em comunidade, criando, né? É como se nós, em relação com os outros, se tornou uma coisa tão assustadora, tão ameaçadora, que muitas vezes é melhor não tentar se relacionar, não tentar se aproximar de ninguém. Nós vemos muitos casos em que crianças jovens, depois adultos, né, acabam se isolando. Casos de crianças, jovens, adultos, acabam desenvolvendo alguma psicopatologia que venha a dificultar a sua relação, trabalho, estudo, tudo pode, isso não é regra. Quando se trata de pessoas, de seres humanos, não existe regra. O que existe são possibilidades. Então pode acontecer tudo isso, tudo isso. Algumas pessoas dizem que um menino, principalmente quando ele é abusado sexualmente quando criança, ele vai ser um abusador, porque é a forma que ele tem de se relacionar com o mundo. Não, não vai. Pode, mas não é regra. Pelo contrário, eu vejo muito mais hoje meninas, meninos, homens e mulheres se tornando agressores, não se tornando, na verdade, agressores, predadores sexuais, e sim pessoas que criam organizações, instituições que vão acolher pessoas nessas situações, né? Que foram violentadas sexualmente, que foram abusadas sexualmente, que foram qualquer coisa desse tipo. Então não é. Mas e aí, como que a gente sabe dentro de casa se uma criança está sendo molestada ou não? Prestar atenção no comportamento da pessoa, dos adultos. Escutar as crianças. Se chegar uma criança com um discurso meio estranho, chegar uma criança com uma fala muito adultizada, muito sexualizada, opa, pode ter alguma coisa nisso, né? Professores conseguem identificar algumas vezes, algumas situações de violência sexual contra crianças, né? Enfim, várias questões, vários pontos que merece uma atenção às crianças. Infelizmente, o que eu vou dizer agora é uma realidade, mas muitas vezes, muitas vezes, as crianças, quando vêm com uma denúncia, vêm com um discurso, o titio passou a mão, a titia pediu para fazer tal coisa. Os pais transformam a criança no vilão. E o abusador, o violentador, o agressor, em vítima. Também olha a roupa que você anda dentro de casa. Também olha o que você faz. Não. Vítima é vítima. Sempre será vítima. Tá? Criança não seduz adulto. Criança não mexe com adulto. Com crianças não se cria um clima, pinta um clima, né? Não existe isso. Isso pode ser claramente um sintoma de que ali esteja um abusador sexual. Não vou me aprofundar muito, não quero me aprofundar muito nesse assunto,
Mas vou deixar no final do vídeo a playlist em que consta os outros vídeos que eu já publiquei, tempos atrás, e que eu convido a assisti-los e prestar atenção, olha até mais detalhes, né? Alguns dados estatísticos, enfim, mas que fique a provocação realmente, tá? Que fique aquela questão, pô, tem alguma coisa acontecendo? Será? Nunca existe, vamos pensar no seguinte, não existe alarme falso para isso. O que existe é, ainda bem que foi um alarme falso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha, ouça a criança. O Conselho Tutelar está aí para nos auxiliarmos também. Essa é a função deles. Se cumpre ou não já é outra situação. Mas é a função deles. Então vamos trazê-los para a conversa, né? Vamos trazê-los para a situação e falar, e aí, conselho, o que a gente faz? Tem delegacia também? Façam suas denúncias. O que não podemos fazer é deixar em silêncio, é não falar a respeito, é não nos aproximarmos disso, tornando isso mais familiar a nós, para que a gente consiga, de alguma maneira, buscar uma solução, não para acabar, seria ótimo, mas que pelo menos a gente consiga minimizar essa violência que acontece contra a criança. Tinha uma galera aí, um povo aí do passado, não tão distante, que gostaria muito, mas muito, só para finalizar o vídeo, tá ficando um pouco longo, né? Que gostaria muito de que acabassem com as escolas. Quem vai ensinar, quem vai alfabetizar, quem vai escolarizar meu filho sou eu. Uma outra turma? Não. Educação sexual na escola não vai ter. Não é para ter. Onde já se viu ensinar meu filho, minha filha a transar? É cada absurdo que a gente ouve, né? Palestras sobre a temática, professores conversando sobre o que pode e o que não pode, né? O que é isso, o que é aquilo, esclarecendo para as crianças, de acordo com suas faixas etárias, com a sua capacidade de absorver esse conhecimento, esse conteúdo. Muitos casos de violência sexual contra a criança foram identificados nas escolas. Eu vou colocar um número, mas eu não tenho certeza se é esse ainda, mas se não for, é muito próximo. Cerca de 80% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente, criança principalmente, elas acontecem dentro de casa, com pessoas que estão dentro de suas casas, com pessoas que frequentam suas casas, são pessoas que têm a confiança daquela criança. Pensem nisso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. O vídeo foi um pouquinho longo, mas eu acho que é uma temática importante para se conversar. Tá certo? Deixa então a playlist, dá uma olhadinha lá, eu acho que é interessante. Tudo bom para vocês, até nosso próximo vídeo então.